Passerelli, eu sou o médico cardiologista do Grupo Fleury e estamos aqui nessa série de vídeos para falar sobre exames diagnósticos na doença coronária. Nosso assunto hoje é a contribuição da tomografia computadorizada no paciente estável ou no paciente com suspeita de apresentar doença coronária crônica. A tomografia é um exame que visa fundamentalmente analisar a anatomia. Ela tem uma grande resolução espacial, é capaz de proporcionar uma excelente definição anatômica. E com isso, ela pode, com a ajuda de contraste iodado e o uso natural da radiação ionizante, que é inerente ao método, mostrar a anatomia das artérias coronárias com uma precisão bastante satisfatória. Esta contribuição, desde o início, já se mostrava suficiente para revelar a presença de artérias coronárias normais, ou seja, era um exame extremamente eficaz para excluir a presença de obstruções naquele leito arterial. Tem um elevado poder preditivo negativo. À medida, porém, em que houve progressos técnicos, o exame foi sendo cada vez mais capaz de revelar a presença de obstruções como esta, dos mais diferentes graus. A tomografia identifica lesões discretas, identifica lesões graves. Ela mostra placas de ateroma e, com isso, ela serve muito bem para responder à seguinte dúvida clínica: existe ou não aterosclerose coronária? E esta é a grande indicação da tomografia de artérias coronárias: dizer se existe ou não placa de ateroma comprometendo aquele território arterial. É baseado neste fato que todas as indicações clínicas que atualmente são autorizadas, inclusive pela ANS no Brasil, são feitas, ou seja, ela é um exame feito para dizer se existe ou não doença arterial coronária por trás do quadro clínico que o paciente apresenta. Existe uma exceção em relação à associação do método com a presença de aterosclerose, que é a pesquisa de coronária anômala. No caso de pesquisa de coronária anômala, a tomografia é um exame classe 1A nas mais diferentes diretrizes, não porque ela mostre o leito arterial coronário melhor que a cinecoronariografia, mas sim porque ela é capaz de mostrar de uma maneira muito boa a relação da artéria coronária e de sua anomalia com as estruturas que envolvem este vaso. Como, por exemplo, esse exemplo, que é um caso de uma artéria coronária esquerda que tem seu ósseo junto à artéria coronária direita, mas tem um trajeto benigno. Tanto prova que esse paciente envelheceu e tem até uma placa de ateroma calcificada nesse ponto. Esse trajeto pode muitas vezes se acompanhar de lesão, porque uma vez que o paciente avance na idade, a doença aterosclerótica clássica pode comprometer. Já este outro caso se tratava de um paciente jovem, com uma origem anômala da artéria coronária direita, e que apresenta uma obstrução bastante expressiva na sua origem por compressão extrínseca. Então, por mostrar a artéria coronária, a presença ou ausência de compressão extrínseca e permitir a análise da relação do vaso comprometido com as estruturas que o cercam, é um exame que vai muito bem diante desta suspeita clínica. Mas vamos voltar agora ao assunto principal, que é a pesquisa de aterosclerose coronária. A tomografia é usada, por exemplo, para resolver conflitos de exames não invasivos. Ou seja, uma situação que acontece na prática. Imagine um homem de 63 anos, que tem seus fatores de risco, tem história familiar, faz um teste ergométrico que é considerado alterado e faz uma cintilografia que é considerada normal. Pode ficar a dúvida se se trata de fato de um exame em que não existe aterosclerose suficientemente importante para provocar isquemia vista a cintilografia, ou se ao contrário, se o exame da cintilografia, por algum motivo, não mostrou isquemia que existisse. Como a ideia aqui é de definir se existe ou não aterosclerose coronária, a tomografia pode ajudar. Esse é o caso exatamente que nós acabamos de ver. Não há nenhuma obstrução no território arterial coronário e, portanto, nós podemos tratar os fatores de risco sem a preocupação de que esse paciente já tenha uma aterosclerose grave e extensa a ponto de provocar isquemia expressiva. A outra indicação clínica é na pesquisa de insuficiência cardíaca de início recente ou de bloqueio de ramo esquerdo de início súbito. A mesma ideia, se existe aterosclerose por trás destas manifestações clínicas. Nós temos alguma experiência nesse sentido, por exemplo, 524 casos de insuficiência cardíaca sem diagnóstico etiológico prévio e que tinham um perfil de risco moderado. É importante lembrar, esse talvez seja o subgrupo de pacientes que
em todas as classes de indicação mais se beneficiem, aqueles de perfil de risco moderado. Nessa experiência, se o paciente tinha um cálcio muito elevado, acima de 1000, ele era indicado para a cinecoronariografia. Mas nos outros casos, em que nós podíamos interpretar as lesões, vejam que houve uma excelente correlação entre a evolução clínica e o achado da tomografia. Então, quando não existiam lesões graves à tomografia, nós temos uma evolução de um paciente com insuficiência cardíaca, que precisava ter causa investigada, outra e ser tratada, mas quando tinham lesões graves, esses pacientes eram mais para revascularização e, com isso, tinham um maior benefício do tratamento. Uma outra possibilidade, mas que nós não iremos abordar muito hoje, é a pesquisa de dor torácica na sala de emergência. O que eu quero abordar, de fato, é a avaliação inicial de dor torácica. Essa que ficou bastante em voga depois da publicação do estudo Scott Hart, um estudo randomizado, em que o verdadeiro objetivo desse trial foi de analisar se incluir tomografia na análise da doença arterial coronária de rotina trazia um benefício. Ou seja, foi feito na Escócia, como o próprio nome sugere, e os pacientes foram randomizados. Parte deles seguia a pesquisa clínica habitual e parte deles fazia a pesquisa clínica habitual mais tomografia. Tentando explicar melhor. O paciente chegava com alguma queixa, essa queixa era compatível com doença arterial coronária, considerada no perfil de risco intermediário, ele então era randomizado. Ele poderia seguir o caminho que até a época do trabalho se fazia no Serviço de Saúde escocês, ou poderia seguir para o outro braço, que era a pesquisa habitual, mais a realização de tomografia computadorizada. E o que se viu nesse trabalho, ao final de 5 anos de evolução, é que houve uma expressiva redução de eventos. Não houve uma expressão de mortalidade muito grande, mas houve sim 41% de redução nos infartos não fatal. Isso principalmente aconteceu devido à mudança de estilo de vida e a melhor tratamento. Foi utilizada a estatina em pacientes que muitas vezes não se suspeitava que eles precisaria ser utilizada pelo seu perfil lipídico, por exemplo. Em outros casos não foi utilizada porque não existia doença aterosclerótica, não existia ateromatose das artérias coronárias e os pacientes tiveram uma maior aderência ao estilo de vida. E foi isso que implicou naquela redução de eventos. Não vamos falar, já disse, na dor torácica na sala de emergência, uma vez que será assunto de uma outra conversa nossa, mas eu queria lembrar que a tomografia computadorizada não é um substituto não invasivo da cinecoronariografia. Ela é, sim, um exame capaz de mostrar a presença de placas de ateroma. Sejam essas placas calcificadas ou não calcificadas, sejam essas placas discretas, moderadas ou graves. Ela pode não ser ainda tão precisa para quantificar o grau de estenose, principalmente naquelas placas mais calcificadas, em estenoses aí na faixa moderada, pode existir algum erro, mas ela mostra a placa, e existindo a placa, nós fazemos o diagnóstico de que existe doença arterial coronária, mesmo sem dar a informação de isquemia. Nós podemos tomar a decisão de que há necessidade de mudar o estilo de vida desse paciente e de tratá-lo agressivamente, porque isso muda o prognóstico. Isso muda o prognóstico na dependência também da quantidade de placas que um paciente apresenta. Esse é um conceito que tem que ser valorizado e incorporado na nossa prática clínica. A quantidade de placas que afeta o coração, a quantidade de placas que compromete as artérias coronárias. A isso se dá o nome de carga aterosclerótica total. E vejam que o gráfico da direita mostra desse estudo publicado em 2017 que a evolução é pior, sim, naqueles que têm doença mais extensa. Nós sabemos também que mesmo que a doença não seja grave, mesmo que seja uma doença não obstrutiva, esse gráfico em cor púrpura aqui, a evolução desses pacientes é muito diferente daqueles que têm vasos absolutamente normais. Ou seja, faz diferença ter ou não ter placa. E é essa informação que a tomografia dá. Tomografia mostrando que existe placa, ela mostra que existe o paciente de risco, porque ele tem aterosclerose. E se essa carga aterosclerótica for elevada, ele precisa ser tratado. Se existe ou não benefício de revascularização, isto ainda não está documentado. Uma outra conversa nossa sobre os métodos funcionais, já discutimos um pouco desse aspecto, mas o que a tomografia diz é que existe necessidade de tratar intensamente esses pacientes. E as mensagens finais são de que a tomografia é, portanto, um estudo anatômico das artérias coronárias, que tem um elevado poder preditivo negativo,
e que responde à seguinte dúvida clínica: existe ou não aterosclerose coronária? É um exame que também fornece informações sobre a carga aterosclerótica total. Tem um potencial para avaliação funcional, que conversaremos numa outra vez, mas ela mostra já hoje o paciente vulnerável e dá informações que mudam a nossa maneira de conduzir clinicamente esse caso. Era isso que nós tínhamos para a nossa conversa de hoje. Até a próxima.